Olá, esse é o episódio 43 e a gente está aqui terminando o capítulo 7 de Marcos já, versos 31 a 37, e a gente vê Jesus então realizando mais uma cura. E dessa vez ele está fazendo a cura de um surdo e gago. E o que me chamou muita atenção nessa história foi justamente o último verso, né? Que diz assim: maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. E eu fico pensando nessa maravilha que as pessoas tinham toda vez que Jesus realizava uma cura. Será que não chegou um ponto que as pessoas simplesmente se acostumavam com o que estava acontecendo? Tipo, ai, tá bom, mais uma pessoa foi curada. Era claro que ela seria curada. Jesus já curou tanta gente ao longo desse tempo que ele, né, que a gente conhece ele. Mas os milagres dele nunca viraram um lugar comum, assim, né? Foi sempre motivo de regozijo e alegria, claro, porque uma pessoa, né, tinha retomado a sua saúde ou ia poder voltar ao convívio da sociedade de forma completa, né, como a gente viu acontecer em tantas outras histórias. Mas o interessante é que as pessoas parecem nunca se acostumar com o poder de Jesus, né? E eu fico pensando quanto isso não tem a ver com a minha própria jornada e talvez com a sua jornada também. Quantas vezes a gente não fica maravilhado por aquilo que Deus faz na nossa vida, mas nem sempre por um bom motivo. Às vezes a gente fica maravilhado porque a gente duvidou em algum momento que Deus seria capaz de fazer aquilo. A gente pensa, como talvez as pessoas podiam pensar naquela época: não, tudo bem, ele curar um surdo, ok, a gente já viu ele fazer isso. Ele curar um mudo, ok, a gente ouviu ele fazer isso. Já viu ele fazer isso. Agora, curar uma pessoa que é surda e gaga, tipo, é muita coisa. E mesmo assim ele vai lá e faz, né? E as pessoas perguntavam: quem é esse homem que tem esse poder de fazer tanta coisa? E a gente esquece de quem é esse homem realmente na nossa vida até hoje e que nada para ele é impossível. Se você parar para ler os livros que vêm antes do livro de Marcos na Bíblia, principalmente os livros do Antigo Testamento, eles são livros que também estão cheios de milagre e eles representam exatamente o mesmo Deus. Se você for lá em Êxodo, você vai ver que esse é o mesmo Deus que abriu o mar. Tipo, o mar estava lá calmo e ele manda Moisés levantar o bordão para o mar e o mar abre. E o povo de Israel passa seco no meio do mar, assim. Ele é esse Deus. Esse Deus é o mesmo que aqui faz a cura do surdo e do gago e é o mesmo que hoje em dia está aqui com a gente, né? Ele não mudou. A gente sabe também lá pelos primeiros capítulos de Gênesis que esse é o Deus que apenas com a sua voz criou tudo, criou o universo inteiro. A gente vê ele falando: haja luz, e tem luz. Quem de nós consegue fazer isso, né? E mesmo assim é motivo muitas vezes de dúvida na nossa vida. Não, mas esse problema que eu tenho específico é muito grande. O Deus que está no passado disse haja luz e houve luz, mas esse meu problema ele não vai conseguir resolver. E a gente então paga com a língua, porque ele é capaz sim de resolver todos os nossos problemas e todas as dificuldades que a gente esteja passando. Muitas vezes ele não age da forma como a gente gostaria, e a gente vê muito isso na relação entre Jesus e os discípulos, e a gente vai ver mais ainda daqui para frente na relação entre Jesus e os discípulos e como os discípulos buscavam um Jesus ou um Messias que se encaixasse nas previsões deles, né? Mas a gente precisa entender que apesar de Jesus e de Deus não se comportarem como muitas vezes a gente gostaria, ele é o Deus que pode tudo. Ele pode absolutamente tudo na nossa vida. Então que da próxima vez que ele fizer um milagre ou fizer algo extraordinário na nossa vida, que a gente se maravilhe sim, mas não porque a gente duvidou do que ele poderia fazer, mas somente pelo poder, né? Que a gente reconheça o poder e o amor que ele tem por cada um de nós.